Mas tem de bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. O Espírito Santo fala no meu coração muito forte nessa manhã, que existem alguns nessa manhã aqui entristecidos e cabisbaixos, porque acham que Deus não tem cuidado dele, ou que a bondade de Deus não tem chegado no seu lar, porque dizem: Senhor, eu sou cristão há tanto tempo, e parece que minhas dificuldades, parece que as minhas tristezas não são cuidadas por Ti, e parece que essa canção não tem feito diferença na minha vida. Senhor, por que a bondade de Deus não chega diante da minha casa? Por que eu vejo os irmãos sorrindo e eu chorando? Por que eu vejo os outros irmãos contando testemunho de vitória e na minha casa eu vejo a minha despensa vazia? Senhor, por que eu vejo o casamento dos irmãos tão bom e tão próspero, e o meu casamento indo por água abaixo? Senhor, porque eu vejo tantas vitórias e a minha vida indo tão mal? Eu digo para você: ei, a bondade do Senhor não te abandonou. As lágrimas que você tem derramado, o Senhor disse: tem bom ânimo. Todos têm problemas, irmãos, e a cruz do Senhor foi para dizer para você que sobre Ele as nossas aflições tem jeito. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, meu filho. Você está aqui porque você tem esperança de que um Deus maior do que os seus problemas estão possíveis de serem resolvidos. A bondade te seguirá nessa manhã. A bondade de Deus, ela está sobre o seu relacionamento. A bondade de Deus está sobre as suas finanças. Declare a bondade de Deus sobre o seu problema. Quando você mudar a chave da murmuração, da reclamação, da infidelidade, e declarar que o sangue de Jesus é maior do que o seu problema, você viverá os mesmos testemunhos que esses irmãos aqui estão cantando, irmãos. A bondade de Deus, ela virá sobre a sua vida. Eu creio, irmãos, que a bondade de Deus, ela chegará sobre você. Ela chegará sobre as suas finanças, porque o Senhor não mudou. E o mesmo Deus que mudou a sorte de Jonas quando foi jogado no barco, porque ele estava numa situação de rebeldia, quando você mudar a sua situação, Deus mudará a sua sorte. A bondade de Deus, ela virá sobre você nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia.
Eu creio que a bondade do Senhor, irmãos, está neste lugar, nessa manhã. A bondade de Deus, ela está mudando sortes neste lugar. Nós somos escravos das nossas próprias escolhas, mas o Senhor nos livra das nossas próprias escolhas nessa manhã. Ele muda a nossa sorte, Ele muda o nosso cativeiro, Ele nos liberta em nome de Jesus. Tome seu assento nessa manhã. Glória a Deus. Vocês estão bem, irmãos? Eu amo vocês, viu? E vocês são mais amados por Deus do que por mim. Isso é uma vantagem, porque eu não sei o nome de muitos dos irmãos que estão aqui, mas Deus sabe o nome, o endereço, sabe a altura de vocês, sabe onde vocês, a hora que vocês dormem, a hora que vocês acordam, sabe o número de fio de cabelos de vocês, sabe até quem não tem cabelo. Deus sabe cada detalhe de vocês. E sabe o que é mais legal disso? Deus, Ele tem um amor profundo por vocês. Por mais que vocês achem que os erros ou os desacertos de vocês, as iniquidades e as transgressões, afastem vocês de Deus. Eu louvo a Deus por você, viu, Cris, que está aí na mídia, vocês que estão na técnica, porque vocês fazem um serviço de evangelização maravilhoso. Eu estava vindo para cá andando, eu passo pela rua, essa rua aqui, né, atrás do posto, e eu vindo para cá mais cedo, e tinha uma menina, né, sentada, colhidinha assim, parece que passou a madrugada inteira na balada. Eu passei, e ontem, no Sem Homens, quem estava aqui na pregação do bispo Fabrício Miguel, lembra que ele falou que homens, quer dizer, que conexões são portas, né, Ezequias? Anderson, pessoas são conexões, são portas. E ele falou sobre pessoas tímidas, e eu falei que eu sou uma pessoa tímida, eu tenho muita dificuldade pode não parecer, viu, irmãos? Pode não parecer, mas eu sou uma pessoa tímida para me conectar. Minha esposa está aqui, ela sabe. Eu tenho esse jeitão expansivo, e a psicologia, Ezequiel sabe também, a psicologia fala que esse jeito expansivo é para esconder a timidez. A gente se mostra muito, ri muito, mas é um jeito de esconder a timidez para não mostrar o que a gente realmente é, o que a gente realmente teme. E eu passei, Deus falou assim comigo: vai lá e chama a menina para a igreja, porque eu sabia que ela estava ali, estava encolhidinha. Eu falei, ou ela está fugindo de uma violência doméstica dentro de casa, ou ela passou a noite na balada e está ali, né, nas últimas. Eu falei, eu não vou fazer isso, Jesus. E segui, né, de novo para a igreja aqui. E esqueci, falei, Jesus, né, tô nem aí. Como diz eu não vou falar o que o pastor Lucinho falou, aquele, né, da NET, né, ele falou um outro negócio. E vim para a igreja. Só que eu cheguei aqui e a Raquel falou um negócio: amor, vai lá e compra pão de queijo lá. Aí eu peguei o carro e fui, comprei, voltei pela mesma rua, a menina estava lá de novo. Só que agora com um casaco. Eu falei, uai, voltou com o casaco. O Espírito Santo falou, volta lá e chama ela. Eu fiz o retorno com o carro. E voltei e falei assim, moça, vem cá, você não quer ir para a igreja comigo? A igreja é ali, ó. Mostrei para ela a comunidade das nações. Ela virou, olhou com aquele olho de que quem queria ir para a igreja. E aí eu falei assim, vai que ela tá achando que eu tô querendo sequestrar ela, né? Fazer algum mal com ela. Falei assim, não, tá aqui, ó, o link da igreja, olha aqui o culto. E fiquei mostrando para ela 1 minuto assim, o louvor do culto. Falei assim, olha, essa aqui é a nossa igreja, tá tendo um louvor. Como é seu nome? Ela falou, é Anne. Eu falei assim, vai no culto, né? Deus vai falar com você. E eu sentia que o desejo da alma dela era vir. Ela toda hora ela olhava assim para a igreja e falava assim, estou esperando minha amiga, a gente vai sair agora. Eu falei, tu não está em condição de sair, menino. capaz de tu dormir aqui na calçada. E ela acabou não vindo. Mas eu senti que a Anne,
ela tem desejo de vir para a igreja. Foi uma resistência espiritual, né? E por pouco ela não vem. Eu senti que ela quase levantou para vir. E a mídia, ela é isso. Eu mostrei o louvor para ela, né? Então Deus abençoe vocês da mídia. E eu dou esse mesmo testemunho para vocês. Quando o Espírito Santo falar com vocês, não seja como o pastor Underline, convide, né? Porque às vezes a alma está esperando só por isso. Tem algumas vezes que eu desço caminhando aqui e tem alguns homens, né, que se vendem aqui por dinheiro e já aconteceu de algumas vezes eles pedirem para mim orar por eles, né? Alguns travestis aí e oram. Teve uma vez que inclusive estava eu descendo com os meninos, o Arthur e o Guilherme. Às vezes a Raquel estava trabalhando à noite, na época que ela trabalhava por plantão. Teve um que orou e chorou muito, falou que era desviado. E são alguns momentos evangelísticos, assim, muito tocantes. Então não perca a oportunidade. Eu nunca esqueço, assim que eu cheguei aqui na igreja, o pastor Júnior Mendes profetizou. Não sei quem lembra disso. Ele nem era pastor ainda, ele profetizou que todas essas ruas aqui que ficam com muitas garotas de programa seriam, se lembra, irmã? Que todas essas ruas aqui seriam catequizadas, né? Seriam libertas da prostituição. E eu declaro isso em nome de Jesus, que a comunidade das nações, ela será um instrumento para libertar. Teve um irmão aqui que falou que antes aqui, quando Valparaíso estava nascendo, isso aqui era uma rua, né? um lugar de prostituição. E em nome de Jesus, a comunidade das nações será luz para esse local e transformará o que é trevas em luz, mudará a realidade desse local de tráfico de drogas para tráfico da palavra de Deus. Nós seremos o tráfego, ou seja, o encaminhamento de luz para esse local. Nós expurgaremos as trevas, porque onde a luz chega, as trevas vão embora em nome de Jesus. E nós somos esses que lançam a luz em meio às trevas. Nós somos esses que pregamos a palavra. Nós somos o reino de Deus, que levamos esperança. Nós somos aqueles que libertamos os cativos. Ei, meu irmão, cabe a mim e a você. Eu moro aqui próximo e às vezes eu estou saindo de casa. Do lado de casa tem os jovens fumando fumando maconha. E às vezes eu, como policial, dou uma dura, né? Até porque meus filhos estão lá, eu não posso permitir isso. Mas quando eu estou vindo como, né, na identidade de pastor, irmãos, eu tenho que ministrar sobre essas vidas. E cabe a nós levar o evangelho para essas pessoas, em nome de Jesus. Nós estamos juntos nessa missão, irmão, de levar luz em meio às trevas. Nós somos o reino de Deus. Essa é a missão de Jesus. E é por isso que ele é criticado. Por isso que ele era tão... E ontem, não sei se foi ontem também no CN Homens, lá no CN Hombridade, que falou do lava-pés, né? Do Simão, que foi criticado porque não limpou o pé de Jesus, que estava fedendo, né? Quem foi que falou isso no CN Hombridade? Eu não lembro. Mas foi o Fabrício Miguel também, não foi? Foi o Fabrício Miguel. Amém. Então vamos para a nossa palavra após esse adendo, em nome de Jesus. Vamos lá, deixa eu abrir meu tablet aqui. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Glória a Deus. Já cumprimentou a pessoa que está do seu lado aí? Fala, bom dia, abençoado. Dá aquela espreguiçada boa aí. Não quero ninguém dormindo, viu? Quer dizer, pode dar uma cochiladazinha. Só aquela de leve. Eu cochilo de vez em quando no culto das 7. Ai, Jesus. Ainda bem que eu estou pregando, caiu no cochilo. Mas vamos lá. Não, é Mateus 6, 19 a 21. Hoje eu quero falar...
sobre tesouros. Você tem algum tesouro que é muito importante para você? Qual é o seu maior tesouro? Seja na terra, né? Alguns vão dizer que são os seus filhos, alguns vão dizer que é a sua esposa, alguns vão dizer que o seu maior tesouro são os seus investimentos na bolsa de valores. Quais são os seus maiores investimentos? Aí a Bíblia vai nos dar algumas dicas. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Pode passar até do 19 até o 21, isso. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Agora, abre para mim Mateus 13, 44 ao 46. Mateus 13, isso. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada no mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Lembram, irmãos, só até aí. Lembra quando eu preguei sobre aquela mensagem do pendrive, que foi, eu preguei uns domingos anteriores aí, daquele irmão que, nos Estados Unidos não, acho que foi na Inglaterra, né? Que ele tinha um pendrive com Bitcoin, né? E aí ele jogou esse pendrive com Bitcoin lá, valia $1 milhão de dólares lá, jogou esse negócio no lixo, e aí esse negócio rendeu, e hoje ele vale um bilhão, e ele procura esse negócio até hoje, né, no lixão. E eu falei como é que o valor dele, né, triplicou, e embora esse valor esteja no lixo, ele não perdeu o seu valor. Então eu utilizei isso para dizer que embora ele estivesse no lixo, né, ele continua tendo um valor muito grande. E eu utilizei esse exemplo para dizer, foi uma mensagem evangelística, para falar sobre a nossa vida, como Deus, Ele olha para a gente, né? Como nós, mesmo numa vida de pecado, numa vida de transgressão, numa vida de fora da direção de Deus, Deus é como esse homem, né? Que mesmo a gente lá no lixão, Ele ainda vê muito valor na gente, Ele ainda procura a gente de uma forma muito intensa, porque apesar de nós estarmos vivendo nesse lixão que é o pecado da transgressão, por trás daquela aparência externa, nós ainda temos muito valor, que é o valor da criação de Deus em nós. Esse é a realidade que Deus vê em nós. De fato, né, após o pecado original, nós não tínhamos valor nenhum, e nós não conseguimos nos salvar por nós mesmos. Como esse pendrive, se ele não for achado por esse dono ou por algum outro, ele nunca, esse pendrive não, na verdade é um drive, né? Não é um pendrive. Se ele não for achado, ele nunca vai ter usufruído o seu potencial. Vocês concordam comigo? Que se esse drive com esses
bitcoins, né? Eu não sei se é bitcoin mesmo, agora eu não lembro muito bem a reportagem. Mas se esse drive com esses 1 trilhão ou 1 bilhão de bitcoins, ele não for achado por esse dono, porque, irmãos, e isso é fenomenal. Porque esse drive, mesmo que ele seja achado por outro, ele só pode ser usufruído pelo dono desse drive, porque ele tem uma senha exclusiva. Só quem só quem comprou esse Bitcoin tem a senha. Então ele oferece, inclusive, uma recompensa para quem achar. Ele botou algumas outras pessoas para achar e falou assim: olha, quem achar, eu dou uma recompensa. Porque só quem tem a chave de acesso é o dono. É a mesma coisa com Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Satanás, ele pode até estar te usando, irmãos, mas você é de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. E só o sangue de Jesus tem acesso ao seu coração. E só o sangue de Jesus, ele pode extrair a sua potencialidade máxima. Isso tem conexão com outra pregação que eu já fiz, que é aquela pregação de você ser o celular de Deus, que é aquela questão de você ser como um iPhone. E se eu te der um iPhone 15, né? Que já foi lançado o iPhone 15? Acho que ainda não, né? Só o iPhone 14. Mas beleza. Vamos supor que foi lançado o iPhone 15. Se eu te der um iPhone 15 na mão, você vai conseguir mexer em todas as funcionalidades do iPhone 15? Não. Por quê? Porque ele é muito moderno. Agora, Steve Jobs morreu, né? Mas vamos supor que ele estivesse vivo. Eu te dou um iPhone 15. Você sabe mexer em todas as funcionalidades? Não. Agora, se eu dou um iPhone 15 lá no céu para o Steve Jobs, ele vai saber mexer em tudo. É a mesma coisa com Deus. Você, por você mesmo, você não sabe todas as suas funcionalidades. Você não sabe todas as suas potencialidades. Você não sabe todos os seus recursos. Você não sabe e você fica incapacitado de exercer todo o seu poder, toda a sua capacidade, irmãos, porque você é limitado. Mas quando você coloca a sua capacidade nas mãos daquele que te criou, que é o seu Deus, você tem poder ilimitado, porque Ele sabe cada aplicativo que está dentro de você. Ele tem o poder, irmãos, de limpar os recursos, os malwares, né? Os phishings. Ele tem o poder, irmãos, de limpar aqueles recursos mal sucedidos que não deram certo. O Espírito Santo, que é o seu operador, ele tira, irmãos, aqueles aplicativos pesados que estão dentro do seu aparelho interno. Ele vai lá na Fé Store e baixa um aplicativo que é próprio seu, sabe, irmãos? E ele te atualiza para o seu melhor potencial. Assim como o seu aparelho celular, ele é a expressão de quem você é. E eu te falo, se você me der o seu aparelho celular e eu falar assim, desbloqueia o seu aparelho para mim, mesmo que o seu aparelho, por exemplo, a minha esposa tem o iPhone X, né? E quem tem um iPhone X aqui, outro aparelho iPhone X, se é o mesmo aparelho, iPhone X, se eu desbloquear o iPhone X dela e a outra pessoa que também tem um iPhone X, eles são o mesmo aparelho, mas eles são absolutamente diferentes entre si. Sabe por quê? Porque dentro dele tem uma infinidade de tesouros. E a gente está falando de tesouros. Dentro do aparelho dela tem um tesouro que é só dela. É o tesouro dela. São aplicativos dela, são fotos dela, são, sabe, irmãos, arquivos dela, é a vida dela ali dentro. São
relíquias, são tesouros, preciosidades, lembranças, memórias, arquivos, trabalhos. Pode ser o mesmo aparelho, mas são tesouros só dela. E o mesmo aparelho de outro irmão vão ser tesouros. E tesouros às vezes tão preciosos e tão proibidos que nem podem ser perdidos, né? Alguns tesouros que mataríamos por isso. E por isso o Senhor diz: não acumulem para vocês tesouros na terra. Em que nós temos nos apegado? Nós temos nos apegado a tesouros dessa terra, como esse jovem. Na verdade ele nem é mais tão jovem assim, porque ele tem procurado esse tesouro na terra há mais de 15 anos, esse pendrive. E já gastou quase 1/3 desse valor procurando esse dinheiro. Ele já fez dívida com um valor que ele nem sabe que vai achar. Sabe, irmãos, um outro exemplo muito prático a respeito desses tesouros são os piratas. Vocês já pararam para pensar que os piratas e não é mitologia, na verdade, eles existiram. Eles eram pessoas extremamente ricas, mas eles eram extremamente miseráveis. Eles tinham muito tesouro, eles tinham riquezas incontáveis, né? Vamos pegar aí a história dos piratas do Caribe, por exemplo, né? Não era tão daquele jeito assim, né? Mas eles eram pessoas deploráveis, andavam sem perna, né? Sem braço, com o olho furado, né? Os dentes podres, né? E o papagaio eu não sei se é verdade, mas observem que eram pessoas ébrias, sem qualidade de vida, pessoas que não tinham qualquer asseio pessoal, pessoas que viviam pouco tempo, tinham muito dinheiro, mas não viviam isso, não usufruíam qualidade de vida. Entenda, dinheiro não é prosperidade. Você pode ter muito recurso, você pode ter muito dinheiro, mas isso não significa que você é bem sucedido. Você vê pessoas, irmãos, andando de Ferrari, você vê pessoas andando em lanchas, você vê pessoas viajando e postando fotos no Instagram, mas no fundo são como esses piratas, vazias por dentro. Mas não se enganem, pessoas pobres também são miseráveis. Pessoas ricas são miseráveis e pessoas pobres são miseráveis. Porque a miséria é uma questão de alma, não é questão de dinheiro. A verdadeira riqueza está em ter Jesus como seu fundamento, estar em ter um relacionamento com o dono do ouro e da prata, independente de você ter ouro e prata no seu bolso, porque você sabe em quem você pode confiar. Você sabe que a verdadeira riqueza está em ter a confiança em um Deus que pode suprir a sua necessidade. Aleluia. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Que coisas, irmãos? A principal coisa é a saciedade da alma, porque o homem busca sempre mais. Isso é natural do ser humano, porque quando Deus criou o homem, Ele disse: dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do campo. O domínio é crescimento, avanço. Deus quer de nós crescimento, avanço, domínio. Nós temos
temos o poder de crescer. Deus não nos quer estagnados. Ei, se você parou de sonhar, você parou de fazer o que Deus quer de você. Se você parou de desejar, se você parou de querer crescer, você está longe dos planos de Deus para você. Deus quer sim que você cresça. Se você entendeu isso aqui, de não acumular para você tesouros na terra, como sendo o fato de você não querer crescer ou esperar simplesmente caminhar nas ruas de ouro e cristal e ter uma mansão no céu, irmãos, está errado. E viver aqui na terra num barraco de taipa, está errado. Não faz sentido essa visão teológica de você almejar viver uma realidade no céu diferente da realidade que você vive na terra, irmãos. Essa realidade de querer viver numa mansão celestial, mas viver para isso, ter que viver num barraco de taipa aqui é errada. Teologicamente é errada. A teologia do sofrimento, ela não combina com o crente. Eu falei aqui, no mundo tereis aflições, mas, conjunção subordinada, adversativa, não sei. Quem é as professoras de português aí? É? Acertei, yes! Caraca, tem tanto tempo que eu estudei português que eu nem lembrava, mas acertei. Mas vejam bem, mas tende bom ânimo. O que significa ter bom ânimo? É você viver, como diz eu lembrei da expressão do pastor Lucinho, né? Ele não faz uma expressão assim? Tende bom ânimo. Ter bom ânimo é você ter boa expectativa, ter boa esperança, é você viver como Jesus viveu, é você, a pessoa está criticando, tô nem aí, né? É você, como diz Marcos capítulo 3, já esperar que as pessoas vão falar mal de você, mas continuar fazendo a boa obra. Porque lá em Marcos capítulo 3, quando Jesus entra na sinagoga no dia de sábado e vai curar o homem com a mão mirrada, e ele, no dia de sábado, ele olha para a galera e fala assim: eu já sei que vão falar mal de mim. E ele fala: é lícito fazer o bem no sábado ou não? E ele vai e fala assim: estende a mão. E ele cura. Ele já sabia que era certo fazer o bem no dia de sábado. Já sabia que os outros iam condená-lo. Já sabia que os fariseus iam achar errado. E por causa disso ele deixou de fazer o certo? Não, ele fez. E ele não ligou. E lá diz que a partir daquele momento, os fariseus e os herodianos se reuniram para arrumar um modo de matar Jesus. Ei, irmãos, se você sabe que aquilo é o certo para você, se você sabe que aquilo é o certo para a palavra de Deus, não ligue para o julgamento dos outros, ligue para o julgamento de Deus ao seu respeito, ligue para o sim e o amém de Deus ao seu respeito. Cresça, se desenvolva, avance em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Segue o Elton aí, em nome de Jesus. Obrigado, Elton. Sabe, embora esses dois textos que eu falei, eles falem sobre tesouro, eles não dizem respeito à materialidade, mas à espiritualidade com qualidade. Deus quer que você viva uma espiritualidade com qualidade. Porque, como eu falei, os piratas e aquele homem, eles vivem uma vida miserável porque eles estão atrás de dinheiro. E você, irmãos, podem ir atrás de dinheiro? Podem, devem, né? Bispo Fabrício falou isso ontem. Você pode querer ser rico, você pode querer e deve almejar isso, deve almejar ter um carro bom, sim, mas você deve entender o propósito por trás disso. Porque
simplesmente querer isso para você sem propósito, isso não faz sentido, porque não combina com quem você deve ser. Para que você quer? O propósito é o motivo pelo qual nós devemos buscar essas coisas. Na Assembleia de Deus, tem uma matéria na escola dominical chamada mordomia cristã, né? Que é o motivo pelo qual nós devemos almejar essas coisas. E a mordomia significa ter os seus recursos disponíveis, e isso é certo, para servir ao reino de Deus. E de fato é isso. Os seus recursos, as suas riquezas, a sua posse, aquilo que Deus coloca nas suas mãos, deve ser para servir ao reino de Deus. E de fato é isso. Só que vai muito além, irmãos, de ter apenas para servir aos outros. Deve também servir a você. As suas riquezas devem servir aos outros, mas deve servir a você como filho amado de Deus. E esse é o propósito da alegria que o Senhor disse em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, uma vida que satisfaz, não é uma vida que satisfaz no além. Se não Deus, a gente aceitou Jesus, ó Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador, morreu, e agora se você tem uma vida que satisfaz, você precisa ter uma vida que satisfaz com tribulação. De fato a vida aqui na terra tem tribulação, mas será uma vida que satisfaz, uma vida em abundância, em plenitude. A busca por tesouros materiais por si só não garante uma vida de plenitude, como diz João 10:10. Homens extremamente dedicados ao ofício, abnegados, aguerridos e corajosos, é o caso desses piratas que eu citei. Eles tinham qualidades dignas de homens de sucesso. Se nós pudéssemos tirar algumas características desses piratas, nós deveríamos seguir o exemplo deles. Eles são homens, se eles fossem trazidos para os dias atuais, nós deveríamos seguir o exemplo deles. Irmãos, quer uma galera mais abnegada do que os piratas? Eles eram homens que trabalhavam o dia inteiro, eram homens que eram voltados para o ofício, eram homens que se dedicavam. Se eles fossem homens de negócios hoje, eles seriam extremamente bem-sucedidos, porque eles perdiam uma perna e não desistiam, perdiam um olho e não desistiam, não tomavam banho, matava lá, aguentavam, irmãos, uma comida horrível, mas estavam lá, lutavam pelo seu propósito, lutavam às vezes por uma moeda, mas estavam lá. Sejamos como os piratas, mas lutemos por um tesouro que não perece, pela nossa salvação. Sejamos como os piratas, levemos uma pedrada como Paulo, mas continuemos caminhando. Levemos chicotadas da vida, mas sejamos como Jesus, eu não desisto. Levemos ofensas, mas eu não desisto, porque o prêmio e o tesouro que eu tenho é bom demais para desistir. O tesouro que me aguarda vale a pena. Ei, os piratas, eles eram determinados, aguerridos, eles eram companheiros. Observe bem. Os piratas, eles viviam companheiros. Eles que ho, 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 né? Eles cantavam canções no mar. Eles morriam uns pelos outros. Eles tinham cumplicidade. O GC é uma irmandade, uma fraternidade. Eles cantavam e se embriagavam juntos. Que a Coca-Cola seja o nosso rum. Quem não bebe Coca-Cola pode ser suco, né? Tem rum e gin. Seja Coca-Cola e suco, então, né? Mas que nós sejamos como os piratas, porque eles tinham
códigos de honra, o nosso código de honra seja a Bíblia, irmãos. Que nós sejamos guiados pelo nosso código de conduta. E o mapa do tesouro seja a nossa Bíblia. Que o Espírito Santo seja o nosso condutor em direção ao reino dos céus. E o tesouro seja o nosso coração, em nome de Jesus. Aleluia. Pode aplaudir, obrigado. Eu amo vocês. Estou terminando, tá? Apocalipse 5, 4 a 12, nos fala do tesouro de Jesus. Bota aí. Não, é só o finalzinho, o 11 e 12. Apocalipse, isso. Então, olhei e ouvi a voz de muitos anjos, e milhares de milhares, e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto de receber. Veja o tesouro que Jesus recebeu, que foi morto de receber: poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Esse foi o tesouro do nosso Senhor Jesus. Esse é o tesouro que ele recebeu por ter morrido na cruz do Calvário e por abrir o livro e os selos. Aleluia. E aí, continuando, Apocalipse 5, 12 nos fala do tesouro de Jesus. E ele mesmo seguiu o exemplo descrito, pois segundo Filipenses 2, 4 a 9, ele deu tudo o que tinha para um tesouro maior que a sua riqueza, glória, poder e majestade. Não precisa abrir, tá? E lá em Efésios, nos diz que ele, Efésios 2, se não me engano, ele nos deu esses tesouros nele. Ele nos colocou para governar. Quê? Alguém falou alguma coisa aí? Vocês estão me ludibriando, né? É porque é Efésios 2 alguma coisa, né? Nos colocou para governar nas regiões celestiais com ele, e nos deu glória, poder. Então esse é o tesouro, irmãos. Não é muito melhor do que ouro e prata? Mas se você quer ouro e prata, Mateus 6,33 também diz isso: busquem primeiro o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? Não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria. Você quer coisa melhor do que isso? Justiça, paz e alegria. E com isso você vai ter isso que diz aí: glória, glória, honra, louvor. Tudo isso é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, e nele nós estamos governando. Irmãos, isso significa que a sua geladeira às vezes não vai estar vazia, que às vezes você não vai ter bronca com a sua patroa ou com o seu patrão, que às vezes você não vai ser demitido do seu emprego, não. Mas significa que nele nós temos em quem confiar, em nome de Jesus. Ele é o nosso porto fiel, aleluia. Oh, glória a Deus. E a gente não fala da boca para fora. Ontem no Senioridade também foi dito que quando os judeus dizem eu creio, não é da boca para fora. Eles falam eu creio a partir de uma experiência vivida. E eu creio em tudo isso que eu estou te falando em nome de Jesus. Isaías 53, 10 a 12 diz: porque o Senhor se agradou em vender ou se desfazer de suas grandezas, porque assim como a pérola de grande valor, ele sabia que o sacrifício valeria a pena. Você vale o preço. Fala assim: eu valho o preço. Você vale o preço. Você é como aquele drive, irmãos, com bilhões em valor para o Senhor. Amém? Se coloque de pé nessa manhã em nome de Jesus. Manhã em nome de Jesus. Que essa palavra de valor, ela tenha entrado no seu coração. Que você saiba, irmãos, que você tem um
valor enorme para o Senhor. E que você não precisa ficar buscando tesouros, e que você se desfaça de lixos que não valem o verdadeiro valor da sua alma. Lixos que têm sido acumulados e têm tomado espaço no verdadeiro local que deveria pertencer no seu baú, que é o baú do seu coração, da sua mente e da sua alma. Essa é uma manhã para você abrir mão de lixos ou de tesouros que você considera tesouros, mas que não são de fato. Porque, irmãos, para você guardar tesouros em baús que já estão cheios de lixo, você não vai conseguir. Lembra a analogia que eu fiz do celular? Para você guardar fotos em um celular que já está cheio de aplicativos obsoletos, você tem que apagar algumas fotos velhas, antigas e que não servem mais. E essa é uma manhã para você se desfazer de velhas imagens, de velhas memórias, de velhos pensamentos, de velhas feridas, de velhas dores, de velhas ideias, de crenças que não combinam mais com quem você é. Velhos tesouros que na verdade não são tesouros, mas são argolas que te prendem a passados. E dizer: Senhor, eu me desfaço desses até então considerados tesouros, mas que na verdade são lixos, que eu quero trocar por tesouros verdadeiros diante da tua presença, que é a tua graça, que é a tua presença, que é o perdão, que é o teu favor, que é a alegria, que é a tua paz, que é, Senhor, uma vida contigo, que é, Senhor, a verdadeira paz, que é o tesouro dos céus, que a traça não corrói. Senhor, que diante de tanta busca incessante de riquezas materiais, eu possa buscar a justiça de Ti, que, Senhor, eu possa me desapegar de velhos pensamentos, de velhos hábitos, de coisas que não Te agradam, Pai, de pensamentos, de visões, de pornografia, meu Pai, de coisas que são contrárias à Tua vontade, meu Senhor, que afetam a minha masculinidade ou a minha feminilidade, meu Pai, e possa viver uma vida de santidade diante da Tua presença. Se você concorda com essa palavra e pode dizer amém, adore ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Se eu